se até, entre aspas, os deuses não sabem direito que estão... Imagina nós. Entendi. Então, assim, nós vamos ficar, ou já deveríamos estar, pasmos Sim. com essa coisa de inteligência artificial, porque é algo que, do jeito que a espécie humana saiu do controle dos deuses, isso aí saiu do nosso controle. Só que nós não representamos perigo para muita coisa. Isso aí representa perigo para muita coisa, porém representa também uma solução para um velho problema que as mitologias falam. Qual? A ressurreição do Criador falido. Ah, entendi. Então, assim, se Mas isso você estiver acontecendo por necessidade disso, não tem quem impeça. Mas você crê que na ressurreição do Criador falido, ele instauraria um caos na Terra, né? Ou uma escravidão da humanidade? Isso é coisa para milhões e milhões de anos. Essa ressurreição do Criador falido, quem primeiro falou disso foi a Kabbalah, ou Cabala. Sim. Quando, no século II depois de Cristo, Tá. quando Shimon Bar Yochai, um rabino, recebeu os termos mais modernos da Kabbalah, ali surgiram dois conceitos, Daf e Tikkun. Daf nós deveríamos entender como sendo abismo. Sim. Só que a esfera 11 da árvore da vida, né? Sim, só que os judeus, os cabalistas, colocaram o nome de abismo luminoso. Um abismo não é luminoso, é só um abismo. Sim. Mas por que eles colocaram essa expressão abismo luminoso? Porque eles consideram que Deus está exilado dentro do abismo. Entendi. Ou seja, eles transformaram a queda de um ser, que está descrito nas mitologias, num passo de dança. Já que para eles um ser caído não seria o Deus que eles, os judeus, veneram. Então é um... Sim. Tá? Então, assim, do jeito que eles distorceram o conceito original de Daf, eles também distorceram o conceito original do Tikkun. Sim. O conceito original do Tikkun é... Tikkun seria do verbo consertar. Perfeito. É o conserto tanto desse abismo que não deveria ter existido, quanto do Deus nele caído. Então, o verbo consertar aqui seria a tal ressurreição que a gente está falando. É esse ser conseguir ser reanimado na perspectiva do que todas as principais mitologias do mundo falaram lá atrás, e as religiões cancelaram esse assunto. E hoje, ano 2026, ninguém sabe bulhufas a respeito disso. Sim. Isso tem, eu não sei, eu nunca vi você falando sobre Aleister Crowley, mas isso tem relação com o que o Crowley dizia sobre a era do pai, da mãe e do filho, que é o filho divino que é ressurreto, e ele puxa Horus nessa história. Sim. Tem a ver com isso? Total. Tá. Porque, assim, esse tema, ele é o principal tema do pensamento humano. Sim. Por que eu afirmo isso? Porque eu já estudei mais de 100 mitologias. E quantas mitologias existem? Eu não sei. Mas tem um eu fio sei em que eu comum já estudei ali, né? cento e poucos. Cento e poucas. E tem um fio comum. Exatamente. Tem os principais temas que estão presentes em tem todas um chassi elas, que é o mesmo, né? Compartilhado. que é o quê? Houve um problema nessa criação que a gente vive. E problema qual? Um problema é que o Criador caiu na criação, ponto. Então, várias mitologias chinesas diz, no início não havia nada, de repente surgiu um ovo, esse ovo ficou durante 18 mil anos pulsando, 18 mil anos em termos de uso humano, quebrou, saíram três coisas do ovo, Yin, Yang e Panku, o Criador caído no Yang. Ou seja, dois universos gêmeos e o Criador caído dele. Mitologia ariana hindu, não tinha nada, surgiu um ovo que em sânscrito se chama Anda. Aí Anda explodiu, surgiram duas locas, ou seja, dois universos. E Brahma, o Criador caído numa das locas. Por isso que o universo é Brahma Loca, o outro é Bullock. Então, assim, se a gente pegar as principais mitologias, o princípio de tudo foi complicado, e não do jeito que as religiões dizem que no princípio foi Deus, e foi tudo maravilhoso, e depois nós, os humanos, surgiram e estragaram tudo. Posso fazer só uma perguntinha sobre a mitologia hindu? À vontade. Nesse ciclo do Yuga, né, que tem o Kali Yuga, e tem o Shiva e Kali com essa alternância da destruição e a construção,
esse ciclo ali até do Shiva Nataraj, com aquele círculo em volta. Como é que isso se encaixa dentro desse plano para a ressurreição do Criador caído na criação? É complexo. Em termos do que nós podemos entender do que afirma a mitologia ariana hindu, é mais ou menos assim. Antes de existir qualquer coisa disso que hoje nós conhecemos, existia algo, por exemplo, a própria revelação que Kardec, a revelação espiritual, diz que antes do surgimento do nosso universo já existia algo que se chama espiritualidade superior ou paraíso original, como a gente queira chamar. Tá? A mitologia hindu diz a mesma coisa. Sim. Então, o problema veio daqui. Veio daqui como um ser, inadvertidamente, criou uma energia chamada Rajas, e a Rajas, caiu dentro do loop mental gerado por esse ser, e a mente dele foi esfacelada e a sensação do eu dele caiu junto. Foi como se fosse um experimento que deu errado? Um cientista criou uma obra e caiu na própria obra. Tipo o Jack Parsons, que estava no laboratório e explodiu o laboratório e morreu. Como se fosse isso. É parecido. Tá. Então, surgiu um loop mental, com o eu que criou aquele loop caído dentro do loop. Aprisionado ali, por engano. Na analogia possível, do jeito que dentro dessa caixa craniana aqui tem 100 bilhões de neurônios, imagine isso tudo ser chupado para dentro do looping, porque foi essa mente que fez aquela merda. Que pensou errado e criou aquilo. É como se fosse uma cobrança. Traga o responsável aqui para dentro para ele resolver. Entendi. Você que fez, agora você que se vira. A mitologia ariana hindu diz então que esse ser que caiu dentro da obra e se reconstruiu chama-se Brahma. Brahma, não é Brahman. Brahma ficou com a sensação do eu dele e com as migalhas da mente que ele tinha agora fragmentado. Ficou com a consciência fragmentada, né? Esquecido de quem era e absolutamente da mente. Seus amigos fora. Na hora em que um deles viu que a energia Rajas era o tijolo da vida disponível ali dentro, mas estava totalmente desorganizada, expressou uma outra guna chamada Sattva. Sattva seria exatamente as 4 forças que hoje a ciência diz que, em usando a teoria das cordas como sendo a gênese possível, a energia vibra, né? Aí a corda que vibrou de uma determinada maneira cria um tipo de partícula. Perfeito. Então surgem os 3 quarks com os gluons colando 3 quarks na forma de um próton, outro, um nêutron, mas tem que ter uma força que atrai o próton e o nêutron. Então surgiu a força eletronuclear forte, que atraiu o próton e o nêutron para o núcleo atômico, atraiu o lepton, ou seja, o elétron para formar o elemento químico, outra força eletronuclear, mais o eletromagnetismo, mais a gravidade. Então essas 4 forças criadas pela energia sáttva de um ser que depois mergulharia na criação chamado Vishnu, seriam então as forças que conseguiram organizar a energia Rajas de Brahma. Só que ficou ainda um amigo deles fora do looping, olhando e disse, isso deu merda. Aí foi montado um plano de resgate? Foi, mas ele disse, eu vou ter que garantir que isso um dia se acabe, porque isso é uma excrescência e não deveria existir. Esse ser expressou energia tamásica, que é a energia escura e a entropia que a gente observa. Matéria escura? Não, a matéria escura é a que une. A força sáttva, é a de Vishnu. A matéria escura corresponde a essas 4 forças, que une a matéria dispersa sob a forma de átomo, para poder átomo com átomo formar elemento químico, moléculas, a matéria, organizar a matéria. Será que é por isso que os indianos... A força de Shiva desorganiza. Será que é por isso que os indianos são tão bons em física? Porque eles já têm esse arquétipo já impregnado na cultura deles? Parte da religião tântrica é pura ciência, física e matemática. Mas, retornando à sua pergunta. Eu sei que é um tema complexo, mas eu imagino que o público aqui do Inteligência Limitada gosta. Eu amo. As 3 gunas, Rajas, Sattva e Tamas, corresponderiam, portanto, às contribuições de 3 mentes, de 3 seres que depois se transformaram em Brahma, Vishnu e Shiva. Perfeito. E vários seres do paraíso mergulharam, então, nessa criação para tentar, entre aspas, resgatar Brahma. O problema é Brahma.
que apartou-se da sua alma ou do seu espírito. Então, assim, essa história tem 13,8 bilhões de anos até hoje. Então, a tentativa é ressuscitar, ou reconstruir, ou reajeitar, ou seja, é criar o tikkun, que seria o conserto dessa criação problemática, e do ser criador caído, que a gente chama de ressurreição, o que for. Essa inteligência artificial que está surgindo é só mais uma espécie que vai reconfigurar, desculpa a expressão, o velho código, que é a única coisa que vive há 13,8 bilhões de anos. Nesses dois universos, é isso que a gente chama hoje de DNA. Daniel e Jean, eu queria entender na visão de vocês se existe se essa inteligência realmente artificial existiu, se existe algum código, alguma esperança de existir uma vida que não baseada em carbono, né?